Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou gravar aqui as últimas 5 questões do simulado da prova DF. São as questões aí de 6 a 10, né? As questões aí de matemática. Então eu coloquei esse vídeo aqui como parte 2. Aí nós temos aqui a sexta questão que diz o seguinte, essa questão. Considerando-se os conjuntos A e B abaixo, assinalar a alternativa que corresponda ao conjunto A interseção com B. Pessoal, o conjunto A interseção com B, aqui ó, A interseção com B, são os elementos em comum, não é isso? Então, o conjunto A interseção com B, o elemento tem que estar no A e no B. Tá? Então, aqui a presença do conectivo E, né? Tem que estar em A e em B. Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Olhando para o conjunto B, a gente observa que o conjunto B só tem números inteiros, tá vendo? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 9. E o conjunto A, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 números, né? E esse primeiro número aqui não é inteiro, né? Essa raiz de 8 aqui, ó, não é um número inteiro. Tá? Não é um número inteiro. Tá? Não é um número inteiro. Bem, então isso daqui está fora, né? Se isso daqui não é um número inteiro, ele não pode estar em B, né? Não pode ser um elemento de B. Porque na interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Tá? Esse 0,36 também não é um número inteiro. Certo? Esse 0,36 não é um número inteiro. Que, aliás, esse raiz de 8 aqui, se você fizer isso daqui, né? Quem que é 8? 8 é 4 vezes 2, né? E, na realidade, como esses dois números aqui desse produto são números não negativos, né? Que no caso até positivo eles são, né? Positivos, então eu posso abrir essa raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada do valor 2. E raiz quadrada do valor 4 é 2, né? E raiz de 2 não tem o valor inteiro, então fica 2 raiz de 2. Então, na realidade, o raiz de 8 é 2 raiz de 2. Dá pra gente ver que não é um número inteiro. O raiz de 36, de 0,36, melhor dizendo, aqui a gente tem o seguinte, né? Esse 0,36 eu posso escrever ele como 36 sobre 100. E aqui, novamente, né, eu tenho a raiz de dois números, só que aqui esses dois números, um está dividindo o outro, né? Então, a raiz dessa divisão é a divisão das raízes, ou seja, isso aqui é a raiz de 36 sobre raiz de 100. Né? E, na realidade, raiz de 36 é 6 e raiz de 100 é 10. Dá para a gente ver também que esse número não é um número inteiro, não? Que, aliás, esse número aqui é 0,6, né? Se você dividir isso daqui, dá 0,6. Também não é um número inteiro. Esse número aqui, 4.096, vamos fatorar esse valor aqui para ver o que vai acontecer com esse número. Por exemplo, vou pegar aqui o 4.096 e vou fatorar. Dá para dividir por 2, né, porque é um número par. Então, 4.096 dividido por 2 dá 2.048, né? Metade de 96, 48. Então, se você dividir 4.096 por 2, dá 2.048. 2.048 ainda dá para dividir por 2, isso dá 1.024. Chegando nesse 1.024 aqui, né, para quem estuda para concurso, isso daqui é até uma potência padrão, né, porque a gente utiliza isso daqui na informática também, né, que 1.024 é 2 elevado a 10. Tá? Então você já poderia parar por aqui. 2 elevado a 10 do 1.024 e aqui mais 2, né, ficaria 2 elevado a 12. Mas eu vou continuar aqui fatorando, né? Isso daqui dá 512, 1024 dividido por 2. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2 dá 128.
128 dividido por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Então, a gente tem aqui a fatoração do 1024. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou agrupar esse... Como aqui é raiz cúbica, né? Eu vou agrupar de 3 em 3. Eu vou agrupar aqui esses 3, esses 3, esses 3 e esses 3. Tá? Então, na verdade, aqui a gente tem o que? Isso aqui é 2 elevado à terceira, né? Isso aqui também é 2 elevado à terceira. Isso aqui é 2 elevado à terceira. Isso aqui é 2 elevado à terceira. Isso significa que dentro da raiz cúbica de 4.096, eu posso escrever isso assim, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. 4 vezes, vou escrever aqui um pouquinho para cá, que faltou de espaço aqui. Vou escrever aqui, raiz cúbica de 4.096. Isso eu posso escrever como raiz de 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. E o último, vezes 2 elevado à terceira. Posso escrever isso. Só que isso aqui, eu posso cancelar, né? Aqui o índice é 3, né? Esse índice aqui é 3. Então, eu posso fazer esse cancelamento aqui o seguinte, Esse 3 com esse, o 2 sai, né? Então, o que fica igual a 2 vezes. Esse daqui também sai, vezes 2. Esse daqui também sai, vezes 2. Esse daqui também sai, vezes 2. Então, a gente chega à conclusão que isso aqui é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a raiz cúbica de 4.096, isso daqui é 16. E pode observar que o 16 não está aqui, não é isso? Né? Então, os primeiros 3 números desse conjunto A, nenhum deles está no conjunto B. Agora, observe o seguinte aqui, né? O raiz quadrada de 16 é 4, né? E o 4 está aqui, tá vendo? Então, esse é o primeiro elemento da interseção. E raiz cúbica de 216, vamos fatorar o 216 aqui, Vou fatorar o 216 aqui. 216 dá por 2 e dá 108. 108 dá por 2 e dá 54. 54 dá para dividir por 2 e dá 27. O 27 já não dá mais por 2, mas dá por 3 e dá 9. O 9 dá para dividir por 3 e dá 3. E o 3 dá para dividir por 3 e dá 1. Isso significa, então, que a raiz cúbica de 216 pode ser escrita assim. Raiz cúbica, 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. Porque aqui, se você agrupar, você tem o 2 elevado à terceira. E aqui também, se você agrupar, você tem o 3 elevado à terceira, porque é o 3 vezes. E, claro, se você cancelar esse 3 aqui com esse, de dentro da raiz ali sai o 2. E aqui se cancela esse 3 com esse, de dentro da raiz sai o 3. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, aqui a gente tem que
Raiz cúbica de 216 é 3, né? Então, essa raiz cúbica aqui, ó, de 216 é 3, não, melhor dizendo, 6, né? E o 6 também faz parte aqui do conjunto B. Ou seja, conclusão, qual é a interseção entre A e B? A gente tem só elementos em comum. A gente tem o 4 e o 6, tá? Que é a alternativa A aqui, ó. A nossa alternativa correta aí nessa questão. Agora a questão número 7, pessoal. A oitava parte de 1/5. Então aqui, ó, oitava parte, né? Oitava parte é o quê? 1/8. Isso é a oitava parte. De 1/5. Observe que aqui a gente tem uma preposição de, né? Então isso daqui é uma multiplicação, ó. 1/8 vezes 1/5. Se você multiplicar isso aqui dá 1/40, né? Porque 8 vezes 5, 40. Então essa questão se resume a você dividir 1 por 40, porque na realidade ele está colocando números decimais aqui, tá vendo? Então é dividir 1 por 40, olha só. 1 dá para dividir por 40? Não. 0 na chave, vírgula, acrescenta um 0 aqui. 10 dá para dividir por 40? Não. 0 na chave, mais um 0 aqui. 100 dá para dividir por 40? Dá. E dá 2, não é isso? 2 vezes 40 dá 80. 80 para 100 sobra 20. Acrescento um 0 aqui, já estou na parte decimal, né? Já estou na parte decimal. Então isso daqui dá 5, não? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. E 200 para 200, nada. Ou seja, esse valor aqui ele é exatamente igual a 0,025. E pode observar que 0,025 está nesse intervalo aqui, né? O 0,025. Ele é maior que 0,02, né? Que seria o 0,20. E aqui, se você acrescentar um 0, né? Ou seja, o 0,025 está entre o 0,020 e o 0,030. Então, alternativa B de Brasil. A questão número 8 agora, pessoal. Um carro utilizando 10 litros de gasolina tem capacidade de percorrer uma distância de 120 km. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros que são necessários para uma viagem de 180 km. Então aqui a gente tem duas grandezas, né? Uma grandeza que é litros e a outra os kms rodados, né? Então ele está dizendo que um carro utilizando 10 litros percorre 120 quilômetros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros, então aqui o X está aqui, para percorrer 180 quilômetros. Vamos resolver essa questão aqui só classificando as grandezas, certo? Ou seja, quanto maior a quantidade de km, mais litros são necessários, certo? Então, vou colocar, quando eu falo mais, né, eu vou assimilar a seta para cima, não é apontando para o maior valor, é a seta para cima. Isso aqui significa aumentando, né? Se você aumentar a quilometragem, vai precisar de mais litros. Então elas são diretamente proporcionais, essas duas grandezas. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, da mesma forma que eu montar aqui essa que tem a variável, né? Coloquei lá de cima para baixo, eu vou montar a outra igualzinha, né? 120 sobre 180. Agora eu vou simplificar aqui, né? Esse zero aqui do numerador eu posso cancelar com esse outro zero. E esse 12 aqui, ó. Esse 12 dá para dividir por 6, ó. O 12 dá para dividir por 6 e dá 2. E o 18 dá para dividir por 6 e dá 3. Tá? Então, 12 dividido por 6 dá 2. E 18 dividido por 6 dá 3. Agora, observe que
esse 2 dá para dividir por 2 e dá 1. E o 10 dá para dividir por 2 e dá 5. Então pronto, aqui na linha de multiplicação, né, sobrou só 1 vezes x, que é o x. Tá? Só sobrou 1 lá e aqui o x. E aqui 5 vezes 3, que é 15. Ou seja, 15 litros ele precisa. Alternativa B de Brasil, novamente. A questão número 9 agora, pessoal, nós temos o seguinte. Em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, o número de pacientes que irão atender por dia será igual a... Então, aqui a gente tem médicos e pacientes. Tá? Então, a gente tem aqui 4 médicos atendem 54 pacientes. Considerando 6 médicos, então aqui aumentou o número de médicos. Se aumentou o número de médicos, vai aumentar o número de pacientes atendidos. Né? Quer saber quantos pacientes? Pode observar aqui, não. Se você aumentar o número de médicos, aumenta o número de pacientes. Né? Olha aqui. Se você aumentar o número de médicos, aqui também aumenta o número de pacientes. Lembrando, pessoal, quando eu falo aumentar, não estou apontando a seta para o maior valor, só estou apontando para cima, porque para cima eu assimilo como aumentar, certo? Então eu vou montar as grandezas aqui, né? Eu vou, por exemplo, 54 sobre x, como elas são diretamente proporcionais, né? Do jeito que eu monto uma, eu monto a outra. 54 sobre x aqui é 4 sobre 6. E olha só, aqui dá para dividir por 2, né? Vamos fazer umas simplificações aqui, né? Ó, o 4 aqui dá para dividir por 2 e dá 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. E o 6 dividido por 2 dá 3. Então, dividir o 4 por 2 e o 6 por 2. Observe agora que o 2 dá para dividir por 2 e dá 1. E o 54 dá para dividir por 2 e dá 27. Pronto, a gente tem aqui o multiplicação cruzada agora. 1 vezes x é o x. E 27 vezes 3, 3 vezes 20 dá 60. E 3 vezes 7, 21. 60 com 21 dá 81. Então, eles vão atender 81 pacientes. Certo? 81 pacientes, o que a gente tem aqui na alternativa E. Beleza? A última questão, então, do simulado é essa questão aqui que diz o seguinte. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa? Aí tem aqui o número de dias. Né? Então vamos lá aqui. Nós temos aqui dias e horas por dia. Né? Horas por dia. Então aqui, olha, um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar 4 horas por dia, né, vai levar quantos dias? Observe que se ele diminuir o tempo trabalhando aqui, né, se ele diminui o número de horas trabalhadas por dia, vai gastar mais dias. Certo? Se ele diminui, né, vai gastar mais dias. Vou colocar uma seta diferente, uma cor diferente aqui. Ó. Então, se ele diminuir o número de horas trabalhadas por dia, vai gastar mais dias. Tá?
Então aí se a gente montar isso aqui, a gente tem aqui o seguinte, né? 12 sobre x. Como, ó, peguei a grandeza que contém a variável e coloquei aqui no primeiro membro. Como essas grandezas elas são inversamente proporcionais, a outra grandeza, em vez de 6 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 6. Eu tenho que inverter, né? Tá vendo? Eu inverti aqui porque elas estão inversas. Tá? Agora eu vou para as simplificações. Né? Simplificando aqui, ó. Dá para dividir por 4 aqui e dá 1. E o 12 também dá para dividir por 4 e dá 3. É, dividir aqui e aqui, ó, os numeradores. Quando eu pego dois números do numerador, um tem que ser do segundo membro e o outro do primeiro. Beleza? Agora aqui é só multiplicar cruzado. Né? 1 vezes x, x. 3 vezes 6, 18. 18 dias. 18 dias, alternativa D de Dinamarca. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo, né, para a gente resolver aí essas 5 últimas questões aí do simulado da prova DF. Pessoal, qualquer dúvida, só deixa aí nos comentários, né? Se você tiver alguma dúvida em alguma questão, deixa aí nos comentários aí que eu gravo um vídeo aí tirando a sua dúvida. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dê essa força aí pro canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Né? Ative aí o sininho, né, para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Beleza então, pessoal? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Bons estudos a todos.